Obrigado, irmão Williams. Saudações, irmão Salano e sua esposa e todos os representantes aqui neste banquete esta noite. Certamente é um privilégio estar aqui. Tenho esperado por esta hora desde que saímos para vir para cá. E eu quero agradecer àquela senhora, não consigo me lembrar do seu nome. Billy só me disse que me deu uma caixa de doces, trouxe ao carro faz pouco. Não consigo me lembrar de seu nome. Ela é daqui da Califórnia. Foi o meu primeiro presente de Natal. Então eu agradeço por ele. Agora, esta noite agora em Tucson são 9h10 agora, mas acho que são só 8h10 aqui. Então, tenho uma espécie de sentimento quanto ao povo. Sou demorado para pregar, então espero... Obrigado. Então, umas pessoas amáveis aqui. Eu agradeço. Mas já preguei demais, quase, esta noite, vindo de tão longe de Shreveport, cruzando o país, vindo para cá noite após noite, fica-se um pouco esgotado, sabe, frio e a garganta se torna rouca, mas comecei em Shreveport, perdi o cabelo quando eu estava, alguns anos atrás, eu tinha uma peruquinha que colocava quando estava pregando no norte do país para evitar de pegar resfriado e fui a Shreveport e esqueci. E realmente peguei uns ventos soprando assim, foi arrancado acidentalmente e a pele está delicada, um pouco de transpiração e pego na garganta e tive de cancelar muitas reuniões. Só um pouquinho rouco esta noite. Queremos dizer que foi maravilhoso, atravessando as montanhas, as reuniões a noite passada, foi maravilhoso com os irmãos na outra parte, capítulo. E tivemos uma grande multidão e um culto maravilhoso, as pessoas tão reverentes e amáveis. Isso me faz sentir muito bem ser uma parte dos homens de negócio do Evangelho completo. Eu tenho uma mensagem, sinto, de Deus, um pouco estranha para algumas pessoas. Não posso fazer nada, simplesmente tenho de ser o que sou. Não quero ser diferente, simplesmente estou vivendo em um tempo de mudança. Enquanto você está construindo a parede reta, tudo bem, os pedreiros podem ir, mas quando você tem que fazer o canto, aí nós não estamos construindo uma parede, mas uma casa. Tem cantos, vejam, Martinho Lutero, John Wesley, a era pentecostal. É difícil fazer o canto, mas estou agradecido a Deus, independente de quão difícil tenha sido, e as pessoas têm correspondido 100%. Então, estamos muito agradecidos. Obrigado a cada um de vocês. Agora, antes de abrirmos o livro, vamos falar com o autor. Somente um momento ao inclinarmos a cabeça. Querido Deus, estamos agradecidos a Ti esta noite pelo privilégio de conhecer a Jesus Cristo, nosso Salvador, Teu Filho, e o perdão de nossos pecados e saber que Teu sangue é suficiente para cobrir todos os nossos pecados e iniquidades. Foram apagados e colocados no mar do esquecimento de Deus e Sua noiva se levantará nas bodas do casamento pura e inadulterada para casar-se com o Filho de Deus. Como te agradecemos por essa inteira suficiência e a fé para saber que não confiamos em nossos próprios méritos, mas em seu mérito apenas pelo que Ele fez por nós. Estamos tão agradecidos. Agradecemos-te pelo êxito destes irmãos que tiveram no exterior, nos países lá onde estão famintos e sedentos por Deus. Rogo, Senhor, que se voltarem, que esses filhos que trouxeram ao reino sejam bisavós e bisavôs das crianças que trarão também. Concede, Pai, abençoa-nos esta noite juntos e que o Espírito Santo possa dar-nos as coisas das quais temos necessidade. Fecha nossas bocas para as coisas que não devemos dizer e abre o nosso coração para recebermos o que Tu nos dirá. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo, rogamos. Amém. Agora, abramos a Bíblia. É um pequeno texto que eu gostaria de falar dele por um momento esta noite e encontra-se em São Marcos, capítulo 10.
Tive, alguns anos atrás, quando ia falar, não tinha nem que escrever nota, podia me lembrar. Não tinha de pegar meus óculos para ler a Bíblia. Mas, desde que já passei dos 25 agora, 2 vezes, é como que um pouquinho difícil para eu fazer o que fazia antes. É como um carro usado, mas ainda está andando. Quero continuar fazendo esse barulho, esse ferro velho para ser moldado novamente. É a promessa. São Lucas, capítulo 10, começando com, creio que disse, versículo 21, se puder encontrá-lo aqui em algum lugar. Estou enganado, é São Marcos, sinto muito, São Marcos, capítulo 10, 20, começando com o versículo 21, que é o que quero ler. Comecemos com o 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não te fraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E respondendo-lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E disse, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Agora, falemos esta noite sobre um assunto. Quero que meu texto seja segue-me e meu tema liderança. Agora, é estranho, mas achei hoje em oração, tenho estado tanto tempo e toda noite na linha da mensagem que tenho o que o Senhor me deu para falar, e pensei hoje à noite aqui, neste novo capítulo, que eu abordaria de um ponto diferente, de um ponto de vista diferente, chamado de O Jovem Rico. E muitos dos ministros aqui, meus irmãos, sem dúvida, já o abordaram de muitas maneiras, mas quero procurar abordá-lo de maneira diferente esta noite, de modo que nunca o fiz, liderança. Note que cada um de nós, jovens ou velhos, o primeiro passo que você já deu na vida, alguém teve de liderar você. Isso mesmo. E o seu último passo que dará, alguém estará liderando. Alguém tem de liderar. Deus nos comparou a ovelhas. E se alguém sabe, conhece criação de ovelha, a natureza da ovelha, você sabe que uma ovelha não consegue encontrar o seu caminho. Ela tem de ser liderada. Até no matadouro encontramos que trazem a ovelha ali, ela é liderada ao matadouro por um bode. Um bode a lidera, então quando chega ao fim da rampa, ele pula fora e a ovelha segue diretamente para o matadouro. Encontramos que uma ovelha não consegue encontrar o seu caminho. E lembro-me de uma experiência que tive, eu era guarda florestal em Indiana, estava no campo, ouvi um balido, e era um cordeirinho que havia se perdido da mamãe. E ele não conseguia encontrar o caminho a ela, e a mãe não conseguia encontrar o seu caminho ao cordeirinho. E peguei o pequenino, quão quietinho ele se achegou a mim, e fui ali adiante, minhas mãos segurando o pequenino e balindo, e simplesmente acomodou sua cabecinha em mim, e parecia que ele sabia que eu ia ajudá-lo. Pensei, rocha eterna, ferida por mim, toma-me nos braços, Senhor Jesus, e eu estarei contente, porque eu sei que estarei indo para a casa para estar com meus amados. Pensei, no final da jornada, traz-me nos teus braços assim, pois eu serei levado do outro lado do rio ali, onde não haverá tristezas, enfermidades, estarei com os meus queridos, os quais eu amo.
E se você estudar a natureza, há uma grande coisa na natureza. Tudo o que eu olho e Deus tem feito, Ele é o autor da natureza. A natureza segue em continuidade. Toda a natureza anda da mesma forma. E tudo, como sempre disse, creio que é na noite passada, eu disse, a natureza testifica de Deus. Se você nunca teve uma Bíblia, mas puder observar a natureza e saber que você saberá, assim, que esta Bíblia é a verdade. Eu tive o privilégio de viajar pelo mundo e tenho lido frases e visto religiões e maometanos e lido o Alcorão e os xiitas, janeitas e maometanos budistas e tudo mais. No entanto, cada um deles tem uma filosofia e um livro de credo e de leis e assim por diante, mas a nossa Bíblia é a verdade e nosso Deus é o único que é certo, pois cada um deles tem de apontar para uma sepultura em algum lugar onde seu fundador ainda está. Mas o cristianismo aponta para uma tumba aberta e pode viver na presença daquele que foi colocado ali. Ele está vivo. Não é um Deus que foi, é um Deus que é. Não um eu fui ou um serei, mas eu sou. E toda a natureza anda em continuidade, falando em nossas eras da igreja. E os livros que agora estão sendo publicados acerca do meu livro das eras da igreja, é como vemos a igreja que está amadurecida e ela se levanta como todo o resto da natureza faz. E estávamos falando o outro dia como o sol nasce de manhã, é um bebezinho, fraco, não muita força, e depois, à medida que o dia vai passando, ele vai fortalecendo pelas 8 horas na escola, entra ele como garotinho, garotinha, e às 11 está saindo da escola, pronto para o seu serviço, então 3 horas ele muda, da meia-idade à velhice, então morre à tarde, e é o fim do sol? Não, ele volta na manhã seguinte para testificar que há uma vida, uma morte, e um sepultamento e uma ressurreição. Estão vendo? Observando as árvores, como elas se movem e fazem. Eu estava, certa vez, em Kentucky. Eu gosto de caçar esquilos e desci no outono do ano ali para caçar esquilos com um amigo meu e ficou seco demais. E alguém que já caçou esquilos, quando está muito secos, sabe, eles são como Houdini, eles se escondem e podem fugir. E então, tentar atirar neles a distância de 50 jardas é uma caçada difícil para conseguir o seu limite. Então, o Sr. Wood, amigo meu, testemunho de Jeová, convertido, estava comigo. Ele disse, conheço uma fazenda aqui, onde tem um homem que nós o chamamos essas regiões de baixadas. Quantos conhecem uma baixada? De que parte de Kentucky você é? É dali que sou. Como aqui os capítulos, não muito tempo atrás, contei ao irmão Williams e disseram, vamos cantar o hino nacional agora. E eu disse, por meu velho lar em Kentucky. Então, e ninguém se uniu a mim cantando, mas era o único hino nacional que eu conhecia. Então, certo, senhor, por favor, ore por uma senhora aqui, ela está sangrando no nariz. Oremos. Querido Deus, peço-te, Senhor, Tu és o grande curador, e peço que Tua graça e misericórdia toque essa querida mulher e pare esse sangue. Como um povo que crê reunido, a senhora veio aqui para ouvir a palavra do Senhor e o companheirismo das pessoas, e te peço, Senhor, para repreender o inimigo e parar o sangue. Em nome de Jesus Cristo, amém. E cremos nisso. Cremos. Continuando com a historinha, para chegar ao sentimento, antes de chegarmos às notas escritas aqui, algumas escrituras, e ele disse, este homem velho, viremos lá e vamos naquelas baixadas.
Mas ele é incrédulo, ele excomunga as pessoas que creem. Mas não estamos conseguindo esquilos aqui, estamos acampados já faz 2 semanas, estávamos sujos, barba e tal, mas fomos para lá. Então fomos a poucas milhas, umas 20 milhas, eu havia estado ali naquela região por 3 noites, em uma região metodista, ao ar livre, algumas coisas que o Senhor havia feito, mas um grande culto de cura entre o povo metodista. Então, chegamos lá nas colinas e baixadas e montanhas. Vocês que são de Kentucky conhecem. E, enquanto fomos para lá, chegamos a uma casa e havia um homem velho ali, sentados ali com seu velho chapéu ali. E lá está ele. Ele falou, ele é durão, ele odeia a palavra pregador. Bem, é melhor ficarmos no carro, então, eu ficar no carro, então eu disse. Mas ele foi ali, chegou, começou a falar com ele, como é em Kentucky, você vai chegando e falando, e chegou e disse, eu queria saber se poderíamos caçar um pouco na sua propriedade, e o velho homem, cerca de 75 anos, tabaco escorrendo do lado, cuspiu e disse, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Woody. Você é parente do velho Jim? Sim, sou filho de Jim, sou Beth. Aquele velho Jim era um honesto, então fique à vontade. Não, você está sozinho? Não, meu pastor está aqui. O quê? Ele disse, meu pastor está ali no carro, ele está caçando comigo. Ele disse, Woody, não vai me dizer que você ficou tão degradado a ponto de carregar um pregador como você, onde quer que vá. Ele era assim, desse jeito, Woody. E assim, pensei, melhor eu sair do carro. Saí, cheguei, ele disse, bem, você é pregador, hein? Ele disse, sim. Ele olhou de cima para baixo, sangue de esquilo, sujo. Não parece muito comum. Ele disse, mas eu gosto disso. E ele disse, sabe, quero te dizer uma coisa. Eu sou tido como incrédulo, sim, eu entendo. Mas acho que não tem de se fazer alarde sobre isso. Ele disse, não sei, mas vou lhe dizer o que acho de vocês. Vocês estão latindo na árvore errada. E sabem o que significa isso? Significa que é um cachorro mentiroso. Veja, vocês estão latindo na árvore errada. Eu disse, é a sua opinião. Bem, ele disse, vocês estão vendo aquela cabana velha lá, eu nasci lá em cima 75 anos atrás e venho vivido nessas montanhas por todos esses anos, olhado em direção aos céus, olhado aqui e ali. Com certeza, durante esses 75 anos eu teria visto algo que se parecesse com Deus, não acha? Eu disse, depende de que esteja olhando. Esteja procurando. Bem, ele disse, certamente não creio que haja essa criatura. Vocês vão e enganam as pessoas, ganham dinheiro. Bem, você é cidadão americano. Eu disse, tem direito de pensar o que quiser. Ele disse, teve um rapaz uma vez de quem eu ouvi falar que se eu pudesse falar com esse sujeito, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, era um pregador, e você deve conhecer. Ele fez uma reunião aqui em Campbellsville, não faz muito tempo, no pátio de uma igreja, ao ar livre. E eu esqueci seu nome, mas ele é de Indiana. Eu disse, sim, senhor. O irmão Woody começou a dizer, bem, então eu disse, não. E o que tem ele? Eu disse, bem, uma senhora aqui na montanha, vocês sabem, estava morrendo de câncer. Ele disse, minha esposa e eu íamos lá de manhã para trocar a sua cama e nem conseguiam levantá-la o suficiente. Tinham que puxar o lençol, assim, ela estava morrendo e havia estado em Louisville e os médicos disseram que ela estava desenganada, ia morrer e a sua irmã foi àquela reunião e aquele pregador estava ali na plataforma, olhou para a audiência, chamou aquela mulher pelo nome e lhe disse que quando ela saísse para levar o lenço, colocar, e ali, 20 milhas aqui embaixo, disse que ela estava sofrendo de câncer, qual era o nome dela, o que tinha acontecido, pegou aquele lenço, colocou sobre a mulher está curada de câncer. Ele disse, foram aqui essa noite, honestamente, eu ouvi uma gritaria ali, pensei que tivesse o exército da salvação ali na colina. Bem, amanhã, eu falei,
vamos ali para dar uma olhadinha ali para ver como é que é, vamos pegar o caminho até chegar lá. E não havia necessidade de irmos aquela noite ali, aquele horário da noite. E sabe o que aconteceu? Ele disse, não, senhor, estava ali comendo torta de maçã e tomando café com seu esposo. Eu disse, realmente? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, agora, senhor, isso não é de verdade. Ele disse, o que me incomoda é como fez aquele homem, nunca esteve nessa região e sabia aquilo. Eu disse, o senhor não crê nisso? É verdade, crê nisso? Ele disse, bem, vai lá na colina e provar. Veja, estava pregando, ele agora estava pregando para mim, veja. E eu peguei uma maçã e posso pegar uma dessas maçãs, esfreguei na minha roupa. Bem, as vespas estão comendo. Pode pegar. E eu disse, eu mordi e uma boa maçã, eu disse. Mas sabe de uma coisa? Ele disse, eu plantei essa árvore ali 40 anos atrás. É verdade? Sim, senhor. Bem, e todo ano, noto que ainda não tivemos a geada, começo de agosto, e as folhas estão caindo da árvore. Sim, senhor, sim, o outono está chegando. Creio que teremos mais cedo do que antes. Sim, senhor, eu disse. Mas mudamos de assunto e eu disse, bem, sabem, é estranho como que aquela seiva daquela árvore vai para baixo, mas ainda não houve geada para matar a folha. Ele disse, bem, o que isso tem a ver com o que estávamos falando? E bem, eu disse, sim, eu só queria saber, sabe que se você der corda para uma vaca, ela mesma se enforca. E sabe, eu disse, Deus produz essas maçãs e o Senhor desfruta das maçãs, a sombra e tudo mais, e no outono ela desce, depois volta novamente com folhas e maçãs novamente. E ele disse, simplesmente é a natureza. Então, eu disse, bem, é claro, a natureza. E eu disse, a natureza, mas alguém tem de controlar a natureza, vem. Agora, diga-me agora, o que faz isso? E ele disse, bom, é simplesmente só a natureza. Eu disse, o que é que fala para aquela folhinha? E agora, o motivo dela cair é porque a seiva desce para a raiz e o que seria se a seiva permanecesse ali durante o inverno? O que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Bem, eu disse, agora qual a inteligência que faz com que a seiva volte, vai agora e fica ali escondido quando é o outono e na primavera seguinte volta, produz maçãs, mais folhas. E ele disse, simplesmente a natureza que faz isso, o tempo, a mudança, vindo o outono. E eu disse, coloque um balde de água ali, fora e veja se a natureza faz com que isso aconteça e volte novamente, entende? Bem, ele disse, tem razão. E eu disse, pense enquanto vamos caçar. E ele disse, bem, então caçem o quanto quiserem. E eu disse, quando eu voltar, diga-me qual é a inteligência que faz com que a seiva vá para aquela árvore, as raízes, e fique ali o inverno todo, volte no próximo, e depois, aquela é a mesma inteligência que me contou a respeito da mulher ali em cima. E disse, contou ao senhor? Sim, senhor. Você não é aquele pregador. Você conheceria seu nome? Sim. Branham. É ele, é certo. Estão vendo? E sabem, eu o conduzi, esse velho, a Cristo, bem ali, a respeito de seu próprio testemunho. E um ano mais tarde eu estava ali puxando o carro no pátio e ele havia morrido. Quando eu cheguei ali, a esposa dele em pé, queria me expulsar. E pensei que tinha permissão para caçar. E ela saiu ali. Você não sabe ler? Eu disse, sim, senhora. Você viu aquelas placas dizendo proibido caçar? Eu disse, sim, senhora, mas eu tenho permissão. Você não tem permissão, ela disse. Temos esse lugar com placas de proibido por muitos anos. Eu disse, desculpa, irmã, estou errado. Sente nada, a placa de Indiana ali, vocês são a gente mais atrevida. Eu disse, poderia explicar? Sim, quem deu permissão? Eu disse, não sei, foi um homem de idade na varanda, quando estive aqui no ano passado, falamos de Deus. E ela, estão vendo? E ela olhou e disse, o senhor é o irmão Branham?
E eu disse, sim, senhora. E ela disse, perdoe-me, não sabia quem era. Quero contar-lhe seu testemunho. Suas últimas horas de vida levantou as mãos a Deus e louvou a Deus e disse, ele morreu na fé cristã, foi levado a Deus. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Há algo na natureza. Observe os pássaros, animais e tudo. Observe a natureza. A pequena pomba, como voa, pássaro diferente que é, não tem fel. Não como o corvo, ela não tem fel, não tem de tomar banho na água, porque tem algo dentro de si que limpa de dentro para fora. E assim é com o cristão. É dessa maneira que Deus se representa em uma pomba, porque Jesus foi representado como cordeiro. Você sempre encontrará Deus na natureza, e Deus nos comparou ovelhas que devem ser lideradas. Você já notou, já preguei o meu sermão sobre isso algum tempo atrás, que a pomba desceu sobre o cordeiro, conduziu o cordeiro, e ela o conduziu ao matadouro. Aquela pomba. Agora, se aquela pomba não poderia descer sobre nenhum outro tipo de animal, porque ambos tinham de ser da mesma natureza. Estão vendo? Se a pomba tivesse descido sobre um lobo, ele teria bufado, rosnado, e a pomba teria levantado o voo. É a mesma coisa agora. Nossos maus caminhos, o Espírito Santo levanta voo, vai embora. Tem de ser a mesma natureza. O pássaro dos céus, a pomba, o mais meigo animal da terra, o cordeiro, podem concordar entre si. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, nos torna novas criaturas, então ele pode nos guiar, mas se procuramos viver aquela mesma vida velha, não funcionará. Não. Agora, o primeiro passo que você provavelmente tomou na vida, falando de liderança, foi as mãos de alguma bondosa mãe. As mãos podem estar ainda esta noite em algum cemitério, em algum lugar, mas aquela foi a mão que segurou quando deu o primeiro passo. Então, depois da sua mãe, que ensinou a andar e deu os passos e caiu e levantou e achou que estava fazendo uma grande coisa. Então, ela o conduziu à professora da escola. E então, ela começou a conduzi-lo a uma instrução e como que deve fazer e aprender e assim por diante. Então, depois que a professora de escola terminou de fazer a tarefa dela com você, seu pai cuidou de você, ensinando o negócio, como ser um homem de negócio bem-sucedido, fazer as coisas certas. E sua mãe ensinou como ser uma dona de casa ou como cozinhar e assim por diante. Então, depois que eles ensinaram você, então o seu ministro, o sacerdote, cuidou de você. Mas agora, quem lidera você? Essa é a pergunta agora. Agora, todos somos dirigidos por alguma coisa esta noite. Temos de ser, somos liderados, notem. Agora, vejamos este jovem, o que o havia influenciado. Vejamos este jovem de negócios, assim o chamaríamos, porque era um homem de negócios, era um bem-sucedido. Vejamos seus líderes. Talvez primeiro sua mãe o havia ensinado como menino as coisas que deveria fazer. Seu pai havia feito dele um homem bem-sucedido, talvez deixou para ele uma herança, porque ele mesmo era um monarca. Talvez seu pai tinha morrido e era um homem de negócios. Vamos chamá-lo hoje de homem de negócio cristão. Um homem religioso de negócios, acho que seria melhor. Esse homem era religioso e havia sido ensinado por sua mãe como fazer coisas certas, como andar, vestir-se. Havia sido ensinado por seu pai, ser um grande negociante, como ser um homem bem-sucedido. E o pai e a mãe estavam na igreja e apontaram para o sacerdote o havia tornado um verdadeiro homem religioso. Portanto, era um homem culto, um bom moço, de bom caráter. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo acerca desse rapaz que era verdadeiro. Pois a Bíblia diz, e encontramos em Marcos, e Jesus olhando para ele o amou. Jesus olhando o amor. Então, por esse motivo, devia haver algo verdadeiramente importante projetando quanto a esse rapaz. Ele tinha um bom caráter.
Ele era um homem inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido nos negócios e religioso. Ele tinha boas características que estavam se projetando, que atraíram a atenção de Jesus Cristo Salvador. Mas quando ele foi confrontado, sendo bem-sucedido, nada tinha dado errado. Ele tinha sido talhado perfeitamente, inteligente, formação correta, bem-sucedido, esperto, homem de negócios, provavelmente pertencia a algum grupo de homens de negócios, em algum lugar ali na Palestina, e deve ter pertencido a algum companheirismo de negócios, como temos aqui, sem dúvida, porque homens de negócios têm companheirismo, um com o outro, e como pássaros da mesma plumagem. O homem religioso, eles não querem falar sobre o homem que vai para o bar e assim por diante. Temos coisas em comum. Como cristãos, tem coisas em comum com cristãos. Pecadores, coisas em comum com pecadores. E as sociedades têm coisas em comum. Provavelmente pertencia a algum companheirismo de homens de negócios. E ele era religioso, o máximo que podia, porque Jesus, perguntando aqui, ele disse, tenho guardado estes mandamentos, observado-os desde a minha mocidade. Ele tinha sido ensinado corretamente, mas quando foi confrontado com o pensamento da vida eterna, agora, quero que note, com todo esse caráter que tinha, ele sabia que não tinha vida eterna. Agora, toda a nossa sociedade, nossa igreja, nossa membresia, as coisas que consideramos tão queridas para nós, nossas sociedades americanas, e tudo é muito bom, nada contra esse tipo de coisa. E nossa sociedade de homens e negócios cristãos é uma coisa ótima e tem sido uma porta aberta para mim e meus pensamentos interdenominacionais que somos cristãos e não há ninguém em nenhuma denominação que possa nos dizer que não somos porque você pertence a Deus. Denominações são pelo homem. Cristianismo é enviado do céu. Mas em todas estas coisas que temos, tão boas quanto são, e as reuniões tão ótimas como temos e o entendimento social que temos, no entanto, cada um de nós somos confrontados com a vida eterna. E não importa quão bem-sucedidos temos sido nos negócios e grandes membros da igreja talvez sejamos, como nós trabalhamos, o quanto, procuramos fazer as coisas corretas, no entanto, pode ser uma adoração a Deus em vão. Jesus classificou isso dessa maneira, enquanto parou aqui por um momento, ele disse, em vão me adoram ensinando por doutrina mandamentos do homem. Agora pense, uma adoração sincera, honesta, com a sinceridade de seu coração a Deus e ainda assim é em vão. E começou dessa maneira, lá com Caim no jardim do Éden, adoração sincera, mas rejeitada. Muito religioso. No entanto, rejeitado. Em Shreveport, semana passada, semana anterior, em uma reunião de homens de negócios, café da manhã ali, muitas centenas de pessoas que haviam se reunido, e demorei umas 2h30 para falar, fazendo uma obra para Deus, fora da sua vontade. Agora, isso pode parecer estranho, mas nós temos que nos canalizar no canal provido por Deus, da maneira que Deus quer fazer. E não importa o quanto pensemos que estejamos certos, tem de estar de acordo com a palavra do Senhor ou é em vão. Caim adorou, não estava de acordo com a palavra do Senhor. Os fariseus adoravam, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. E nessa mensagem particular aos homens de negócios, eu ensinei isso. Davi, ele queria fazer a obra do Senhor e estava certo no que ele disse. E disse, é justo que a arca do Senhor fique lá embaixo, vamos trazê-la aqui para cá. Nos dias do rei a quem ele sucedeu, e disse, não é certo. Nunca consultaram a Deus a respeito da arca, mas deveria ter feito isso, deveriam ter feito. Ele disse, devemos pegar a arca, podemos consultar ao Senhor. E lá estava lá embaixo em outro país, e temos de trazê-la aqui para cima, trazê-la e colocá-la aqui na casa, aqui, e adorar ao Senhor. Agora notem que ele entrou no canal errado para fazer isso e consultou capitões
de centenas e milhares, e todos consultados, vendo que era o desejo do Senhor, parecia que era a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, às vezes, você tem de colocá-la em seu devido lugar, ou não é o desejo de Deus. Estão vendo? Agora, deixe isso infiltrar profundamente em você, e você terá concepção geral do que estou dizendo. Eu não quero que a igreja caia nos passos que você encontra lá na Inglaterra, cabelo longo, homens de cara pintada, pervertidos. Não queremos isso. Não importa quão religioso pareça e quanto Elvis Presley possa cantar nos religiosos, ainda assim, é um diabo. Não sou juiz, mas por seus frutos os conhecereis. É pentecostal, mas não faz um pouquinho de diferença. Seus frutos levam testemunho do que você é. Não importa se o Espírito desce sobre ele, poderia falar em línguas, gritar, curar os enfermos. E Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenha feito isso ou aquilo. E direi, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, e nunca vos conheci. Está vendo? Temos de ser verdadeiros e genuínos cristãos. E a única maneira de podermos fazer é confrontar isso com a pergunta aqui de a vida eterna. Há somente uma forma de vida eterna. E essa vem de Deus, e ela predestinou ele predestinou toda criatura que a teria. Como você era o gene de seu pai, você era o gene em Deus, e um dos seus atributos, e você, ou então nunca estará lá, você veio no ventre de sua mãe, seu pai não conhecia, você estava em seus lombos, e quando você veio no ventre de sua mãe, quando se tornou um ser humano, tornado à imagem de seu pai, agora você pode ter companheirismo com ele, a mesma coisa com Deus, se você tem vida eterna. A vida que você tem, a vida natural, vida física, que foi por seu pai. A única maneira de você ter nascido de novo é a única maneira pela qual você pode ser nascido de novo, e a única maneira tem de ser de seu Pai Celestial, seus atributos. Todos os que o Pai me deu virão a mim. Você está aqui porque seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Exatamente isso. Você é um gênio espiritual de seu Pai Celestial, uma parte da palavra de Deus. E é assim como tenho dito. Então, você estava com Jesus quando ele estava aqui, porque ele era a palavra. Você sofreu com ele, morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele. Agora senta-se em lugares celestiais. Nele. Notem, Davi achou que tudo estava bem, consultou todas as pessoas e todas começaram a dançar e gritar, e tiveram todos seus gestos religiosos como faziam, mas ainda assim não era o desejo de Deus descer e trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Contudo, veja, Deus sempre, em todas as eras, trabalha de uma só maneira. Sua primeira decisão é a única decisão, porque Ele é perfeito em sua decisão. Ele nunca faz nada sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Exatamente isso. É o motivo disso. É a era da igreja que vivemos. Não há nenhuma igreja, nenhum metodista, batista, pentecostal ou alguma coisa assim que possa colocar esta igreja na noiva. Terá de ser a resposta de Malaquias 4 para Deus enviar profetas para revelar, porque esta é a única maneira. Nossas igrejas denominam-se, jogam a coisa toda em confusão, fazem uma desordem, simplesmente, como tem sido, Deus sempre envia um profeta. E havia um Natã lá na terra, naquela época, um profeta vindicado de Deus, e ele não foi consultado. Foram lá, causaram a morte de um homem honesto, pegaram a arca, depois colocaram no ombro do levita para carregá-la, e colocaram numa carroça, todos confundidos. Note, se não vai de acordo com o desejo de Deus, é a maneira que Deus deu para ir, confunde-se, toma-se alguma organização, denominação, uma mensagem assim, sempre tem sido dessa maneira. É a mesma coisa como foi com esse rapaz que ficou confrontado. Ele era religioso o máximo possível. Ele disse, tenho observado os mandamentos ensinados a mim desde jovem. E Jesus o amou por isso, mas ele recusou ser guiado, recusou aceitar a verdadeira liderança de Jesus Cristo para dar-lhe a vida eterna. Notem, ele creu que havia algo diferente que ele tinha e ele nunca teria dito, bom mestre, que devo fazer agora? Vejam, ele queria fazer algo por ele mesmo, é o que queremos fazer, nós mesmos. O dom de Deus é um dom de graça. Deus deu para você e ele ordenou isso a você e você o tem.
Notem, sabia que era assim, e ele cria nisso e queria isso, mas quando foi confrontado da maneira como ele deveria fazê-lo, era diferente do que o ritual dele indicava, era diferente. Ele poderia ter dinheiro, pertencer à igreja, mas Jesus conhecia isso, sabia que ele havia armazenado esse dinheiro, e ele disse, vai, vende o que tem, Deus, dê aos pobres, e venha, toma a cruz, segue-me, e você terá tesouro no céu. Outros líderes que ele teve nos dias da sua mocidade tiveram tanta influência sobre ele que ele recusou aceitar o caminho provido por Deus, que era Jesus Cristo, o único que tem a vida eterna, o único que pode dar a você. Não a igreja, não pode dar vida eterna, não seu vizinho, não seu pastor, não seu sacerdote, não seu credo. Somente Jesus Cristo, ele pode dar vida eterna. Não importa quão bom você seja, o que você possa fazer, você tem de aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você faz isso, Ele, a palavra, então sua vida se encaixa direitinho na palavra e se manifesta esta era em que você está vivendo. Noé teve que fazer assim a palavra ser manifestada em sua era. Agora, e se Moisés tivesse vindo e dissesse, sabemos que Noé fez, vamos pegar a palavra de Noé, faremos da maneira que Noé fez, construiremos uma arca, flutuaremos o rio Nilo abaixo, sairemos do Egito, não teria funcionado, era para outra era. Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, Lutero não poderia chegar com a mensagem católica, Wesley não poderia ter vindo com a mensagem de Lutero, pentecostais não poderiam ter vindo com a mensagem de Wesley, e a noiva não pode ser formada em denominação pentecostal, simplesmente não pode. Isso mesmo. Ela se organizou, saiu, está lá simplesmente como o resto, e é uma casca. Agora a vida vem atravessar. Agora aquele escritor, como eu falei outra noite, não criticando uma pessoa que falou que eu sou o diabo, que não existe, ele não cria em Deus. Ele disse um Deus que pode cruzar os braços e sentar ali e assistir os mártires através das eras primitivas e afirmar que tem poder para abrir o mar vermelho e permitir as mulheres e crianças serem cortadas em pedaços, comidas por leões, e então dizer que é um Deus de amor? Não mata a criatura, estão vendo? O companheiro, sem inspiração divina, falha em entender. Primeiro, o grão de trigo, o noivo teve que cair na terra, se levantar. Assim fez a primeira noiva, que nasceu no Pentecostes, teve que passar pelas eras escuras, como qualquer outra semente, ser sepultada. Tiveram de morrer. Deveria fazer, mas aí começou a crescer novamente Lutero, a primeira reforma, não parecia semente, mas o talo, então, seguiu. E depois a borla, Wesley, e da borla foi o Pentecostes. A casca. Quando você olha dentro do trigo, quando nasce o grão, e um homem que cultivou o trigo, você sabe como é, parece exatamente o grão, mas você abre e olha ali, e só a casca, não tem o trigo, e ele é formado ali para conter o grão. E a primeira coisa que acontece, a vida então deixa ali o talo, entra na borla, da borla para a casca entra no trigo, 3 estágios. Então forma o trigo desses 3 estágios, Lutero, Wesley, Pentecostes. Exatamente, estão vendo, sem dúvida, não se pode interromper a natureza. Agora, a cada 3 anos, depois que uma mensagem saiu, enviada por Deus, organizam-se. E tem sido assim, e tem sido por 20 anos essa mensagem, e não há organização, e não haverá. Agora a casca tem de ser puxada, soltada, dar ao trigo a chance de colocar-se perante o filho para amadurecer na mensagem, voltando à igreja, formando o corpo de Jesus Cristo, exatamente igual ao primeiro original, e quando caiu no solo, é a vida eterna, a vida. O talo que lá atrás, que levou a vida, mas quando se tornou o talo e terminou a organização, a vida foi direto. A Wesley saiu e cada um, então, não parece o grão, mas quando o pequeno pólen vem na casca ou no talo, o pólen da borla parece muito com o grão. No entanto, quando vai para aquela casca, quase que chegou. Não disse Jesus que nos últimos dias, Mateus 24, que os dois seriam tão parecidos que enganariam o verdadeiro gene, predestinados, o eleito, se possível for. Quase igual, o verdadeiro.
Então, nos últimos dias. Agora, veja, é o tempo do trigo agora. Está chegando o tempo da colheita. Esta não é a era de Lutero, não é a era de Pentecostes, não é a era da... É a era da noiva. Como Moisés chamou uma nação para fora de uma nação, Cristo está chamando uma igreja para fora de uma igreja, a mesmo tipo, levando a uma gloriosa terra eterna prometida. Agora, recusar a pessoa que está fazendo essa chamada, Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, luterano, o que seja, esta era, nada contra eles, nada, mas nessa era você tem de aceitar, como eles aceitaram naquela era, a pessoa de Cristo, que é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Você deve aceitar aquela pessoa da vida eterna. Agora, que vida teve Lutero? Justificação. Wesley teve santificação adicionada a isso. Pentecostais tiveram a restauração dos dons, voltando para eles, mas agora está completamente no corpo, as três fases. Agora, quando a ressurreição vem, a vida que viveu nos luteranos, que saiu, a vida que viveu nos metodistas, saiu, a vida que entrou nos pentecostais, será arrebatada da terra no corpo da noiva para ser levada perante Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, é emocionante! É a verdade! Nós fizemos o canto, dobramos o canto. Estamos olhando diretamente para o céu, observando a vinda, o topo na pirâmide, como diríamos, sua volta. A igreja deve ser ressuscitada brevemente, devemos estar prontos, é a única maneira de se fazer. Não é dizer, eu pertenço às assembleias, a unitariana, a dualista, o que quer que seja. Isso não significa nada. Nossos pais gritaram, dançaram. Está perfeitamente certo, mas hoje você é confrontado não com a organização, mas com a vida que está seguindo, que é Jesus Cristo. Este jovem havia feito a mesma coisa. Moisés escreveu aqueles mandamentos, mas veja, o mesmo Deus que escreveu o mandamento por seu profeta foi a mesma coisa que profetizou que o dia viria que eu levantaria um profeta como eu, e acontecerá que todo aquele que não ouvir será cortado de volta à casca denominacional e bola, e ele tem de seguir para a vida eterna. E hoje não diga sou pentecostal, pertenço a isto ou aquilo, não significa nada. Você tem de aceitar a pessoa de Cristo, a vida eterna. Confronta cada um de nós. Não esqueça disso. Aos líderes que têm tamanha influência sobre as pessoas para falar, bem, pertencemos a isto ou aquilo, tamanha influência, mas que coisa fatal é rejeitar a liderança da vida eterna. Agora, essa vida eterna está presente esta noite. Isso, o Espírito Santo está aqui, que é Cristo na forma de Espírito, seu Espírito, a unção está aqui, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação, até o fim do mundo. Jesus sozinho pode levá-lo a essa vida eterna. Não há igreja, nem denominação, nem pregador, nem sacerdote, nada mais que possa conduzi-lo a ela. Você tem de ser conduzido por Ele. O único que pode conduzir você. Poderia imaginá-lo conduzindo para fora da sua palavra, que é Ele? Se Ele é a palavra e você é parte dele, não será você a parte da palavra? A palavra que Deus quer derramar as águas da salvação para identificá-lo hoje, como os apóstolos identificaram, como Lutero, Wesley, como as pessoas dos dias de hoje o identificaram. Esta é outra era. É a palavra. A palavra disse essas coisas que estavam vendo acontecer agora. Está predito acontecer nessa hora. Assim sendo, aceite Jesus Cristo e deixe-o conduzi-lo à vida eterna. Sendo que ele havia realizado, este jovem, ele havia praticado todas as coisas na escola, tinha sido excelente como moço, muito bom, sem dúvida. Como um pai verdadeiro, ouviu seu pai nos negócios, um bom moço, bom para seus pais, havia sido leal com seu sacerdote, leal à sua igreja, aos mandamentos de Deus, mas ele perdeu a maior coisa. E o restante deles não significou muito para ele, quando ele rejeitou a liderança da vida eterna, Jesus Cristo. Notem. Esta liderança confronta
confronta todos nós hoje. A mesma coisa que fez aquele jovem, não importa quão religiosos sejamos, você pode ser católico, batista, metodista, pentecostal, seja o que for, essa mesma coisa confronta-lhe esta noite. Vida eterna, que é a aceitação de Jesus Cristo. Recebemos essa oportunidade. Às vezes temos de confrontar a coisa como este jovem fez, porque você é um ser mortal e foi lhe dado a oportunidade da escolha. Você tem a escolha. Deus fez assim para que pudesse escolher. Você colocou Adão e Eva em livre, ele colocou Adão e Eva com livre-arbítrio e fizeram a escolha errada. Eles não podem fazer nada mais do que para você do que ele fez por eles. Ele coloca em você a mesma coisa que colocou para eles. Você tem a escolha. Vejamos algumas delas. Você tem uma escolha como jovem, quer seja, tem instrução ou não. Você pode dizer, não, não quero ter isso. Pode recusar. Você pode escolher a sua conduta. E vou aqui um pouquinho, vou fazer assim, deixar o cabelo crescer, ou ser um Beatle, ou ser um ignorante, ou mulheres. Você pode ser um humano decente, ou ser uma criatura esquisita, com olhos azulados e cortes de cabelo, esses cabeças da água e completamente contra a palavra de Deus, que é absolutamente contrário, que é o que a Bíblia diz. Mas o que aconteceu com você, igreja? Você tem assistido televisão demais, muitas coisas do mundo. É muito fácil para a sua velha natureza de Adão vaguear, entrar nisso como o restante dessas pessoas. Posso repetir isso? No kosher, no oferecimento da expiação nos dias de Moisés, quando Moisés trouxe os filhos tirados de lá, havia um 7 em que não havia fermento entre povo. Qualquer um sabe disso. Em Êxodo, fermento algum deverá ser encontrado em seu acampamento 7 dias. Aqueles 7 dias representaram totalmente as 7 eras da igreja. Nenhum fermento. Agora, o que é isso? Nenhum credo. Nenhum mundo. Jesus disse, se é mais o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. E estamos procurando misturar isso. Não se pode fazê-lo. Você tem de vir a uma coisa e crer nisso. Você tampouco irá crer em Deus, você irá crer em sua igreja, você irá crer no mundo, ou você não pode misturar. E você não pode reter para elas essas velhas coisas que a igreja antes de você fazia. Você tem que pegar a mensagem, a hora. Ele disse que foi deixado, não deixe ficar até amanhã. Queime-o com fogo, seja destruído. Que era a era em que você está vivendo. A mensagem desta era tem de ser tirada das Escrituras, vindicada, provida por Deus, que Deus está fazendo. Então você recebe isso ou rejeita isso. Isso é vida eterna, liderança do Espírito Santo dirigindo a sua igreja. Poderíamos ficar nisso por muito tempo, mas vamos ir mais adiante. E vamos continuar. A escolha da sua conduta, você não pode misturar isso. Ou é por Deus ou contra Deus. As expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Estão vendo? O cardo. Meramente pensamos, eu recebi o batismo do Espírito Santo, vou para o céu. Isso não significa que você vai para o céu. Não, Senhor, você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda estar perdido e ir para o inferno. A Bíblia disse que assim, isso mesmo. Você é uma pessoa exterior, você tem 5 sentidos que se comunicam com o seu corpo exterior. Deus lhe deu 5 sentidos não para comunicar com ele, o seu lar terreno. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Então você tem um espírito no interior, 5 saídas, consciência, amor e assim por diante. 5 saídas com as quais você não se comunica com o espírito do mundo, mas com o seu espírito. O seu físico comunica-se com o físico, o espírito com o espírito, mas dentro você tem uma alma, e essa alma é um gene que vem de Deus. E como um bebê formado no ventre da mãe, quando o bebê entra no ventre da mãe, o pequeno germe, ele rasteja-se ali para o óvulo e não forma uma célula de
um cachorro, um gato ou cavalo, são todas células humanas, porque foi feito de célula humana original. E quando um homem nasceu de novo pela palavra de Deus, predestinado para a vida eterna, chamado eleito, será palavra de Deus no topo da palavra, e no topo da palavra, não um credo denominacional, então uma palavra é um credo e não funcionará. Não pode ter esse fermento nela, somente vida eterna, Jesus Cristo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amigos, vocês alimentam meus filhos, vocês me enviam através dos campos da missão no mundo para trazer a mensagem. Devo ser sincero com vocês, o que estou olhando, agora vejam, é por isso que estou aqui procurando contar-lhes, não é porque não amo o povo, é porque eu amo o povo. Corretivo, quando vejo a escorregada que a igreja está dando, dizendo, bem, fizemos isso e aquilo, e olho em volta a igreja, isso não funcionará. Eu vejo aqui a Bíblia, vejo que tem de certa maneira, assim, não morna, uma era da igreja de Laodiceia, colocando Jesus para fora, a palavra, e nunca, ele não vai chamar nenhuma igreja, ele disse, tantos quanto amo, repreendo e os castigo, tomando a palavra, triturando e dizendo, você está errado, esta é a razão porque eu amo vocês, se abrir a porta e me deixar entrar, entrarei e serei convosco. Não uma igreja, ele expulsou, ela está arrumando para o concílio ecumênico, é onde está indo, bem atrás de Roma, exatamente, tenho isso escrito no papel de 25 anos atrás ou 33 anos atrás, não somente isso, está na Bíblia, em visões, não há maneira de salvá-la, ela já se perdeu, será dessa maneira. Deus está chamando indivíduos. Eu sou a porta e bato, se qualquer homem, o indivíduo entre 1000 deve ser 1 em 1 milhão. Como eu disse noites atrás, quando Israel saiu do Egito, somente 2 milhões de pessoas entraram e somente 2 milhões, apenas 2 pessoas entraram de 1 milhão. Você sabia, Caleb e Josué, Jesus, quando ele esteve na terra, não disseram nossos pais comeram maná no deserto, estamos mantendo as tradições, sabemos onde nos estamos posicionados. E ele disse, sei que seus pais comeram maná no deserto e todos estão separados eternamente, mortos. Quando o esperma vem do macho, ou vem da fêmea, 1 milhão de óvulos, vem 1 milhão de germes, e fora todos aqueles germes, se é um boi ou do homem, o que quer que seja, simplesmente milhares de germes, 1 milhão de germes ali, andando ali dentro, apenas um daqueles germes que é ordenado à vida, pois há um óvulo fértil para se encontrar com ele, somente um óvulo que se encontrará. Então, estão vendo? Observe aquele pequeno germe subir entre todos aqueles ali, agitando-se assim, vai, e ele chega e entrar naquele óvulo fértil e arrastar-se ali para dentro dele, e o restante deles todos morrem. E o que seria? Como seria? Estreita é a porta, e estreito é o caminho, e muitos serão os que o acharão, porque largo é o caminho que conduz à destruição, muitos são os que entrarão por ele. É verdade, irmão Branham? Eu não sei, mas estou simplesmente citando a Escritura. Agora, você está ordenado à vida, você a vê. Se estiver ordenado a ver, se não estiver, não verá. E se tem olhos, mas não podem ver, ouvidos não podem ouvir. Quão agradecida você deveria estar, igreja, e deveria endireitar-se quanto a essas coisas, deveria estar no fogo de Deus, que seus olhos observem o que você vê, seus ouvidos ouvem, as coisas que você vê, liderança. E uma mensagem como essa, passando pelo mundo. Por que você veio? O que eu trouxe aqui? Agora ouça. Circuncidem-se, cortem as coisas do mundo, aceitem a liderança de Jesus Cristo ou perecerão, tão seguro quanto o mundo. Vocês têm uma escolha de conduta. Como se conduz, cabe a você. Você tem escolha de esposa, você pode escolher uma esposa. E para que você planeje o seu futuro lá. Você poderia imaginar um homem cristão, ir e escolher uma dessas riquetas moderninhas como esposa? Poderia imaginar? Sabe o que o homem está pensando? Que tipo de lar ele vai ter? Uma nua, ridícula, andando na rua, prostituta de rua? Agora espere um minuto. Como ela se veste?
Estão vendo? Vestir shorts, coisas assim, uma prostituta de rua. Ah, você diz agora, irmão Branham. Ah, essas pequenas velhas sainhas apertadas, parecia que você foi derramado ali dentro daquela coisa, prostituta de rua. Jesus disse, quem quer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. E responderá por isso. Quem é culpado? Pense nisso. E você diz, não fazem outro tipo de roupa, mas existem máquinas de costura. Não há desculpa, exatamente. Agora, não quero ofendê-lo, não é brincadeira. É assim, diz o Senhor das Escrituras. É exatamente verdade, amigo. Sou um homem velho, não tenho muito tempo para viver, mas tenho de dizer-lhes a verdade. Se esta é a minha última mensagem, ela é verdade. Estão vendo? Não, irmã. Não, irmão. E vocês, companheiros que estão com um credo e conhecendo a palavra de Deus, tendo vindicado diante de você o batismo do Espírito Santo e estas realidades que temos hoje, então, por causa de seu credo, vocês se afastam disso? Como você pode ser um filho de Deus e negar a palavra de Deus que está predita para estes últimos dias em que estamos vivendo? Como pode a Bíblia chamar? Como eu disse a noite passada sobre um rei no sul, quando um moço de cor que foi vendido como escravo não eram nada mais do que passava um carro vendendo e eram como um instrumento de vendas e eu estava assustado em um pequeno lugar ali. Eu li um dia a respeito de um mercador que veio ali para comprar e estavam tristes e eles tinham que açoitá-los. E estavam longe de casa e foram vendidos como escravos. E esse estrangeiro veio ali, passou por essa plantação e um jovem ali de peito assim para fora, forte, seu queixo erguido, ninguém tinha de açoitá-lo. E o mercador disse, eu quero comprá-lo. Ele não está à venda, não venderei, mas ele disse, mas ele não, o que o torna tão diferente? Ele é chefe sobre o restante? Não. Você o alimenta diferente? Não. Ele é um escravo comum, come com o restante. E o que faz assim tão diferente? Eu indaguei, então, a respeito disso. E lá na África, de onde eles vieram, seus descendentes, e trouxeram aqui, venderam como escravos. Mas lá, seu pai era um rei da tribo, um estrangeiro, longe de casa, e sabe que é um filho de rei. E que a reprovação para o cristianismo é para representarmos a Deus e a vida eterna. Há somente uma forma de vida eterna, que é Deus, e somente Ele tem vida eterna, e somos produtos dele porque somos genes de seu Espírito. Então devemos conduzir-nos como mulheres e homens, como a Bíblia disse que devemos fazer, não Jezabéis na rua Hicks e organização, mas cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e espalhando-a. Isso mesmo. Mas quão longe nos desviamos disso? Porque a mesma coisa que esse rapaz fez aqui, ele rejeitou, recusou a vida eterna, porque ele custaria sua posição social, custaria sua luz, o dinheiro, custaria o companheirismo com a igreja. Custaria muitas coisas. Sabia o que custaria? Ele era racional, sentiu que não poderia pagar o preço. Porém, achou, confiarei na minha religião, seguirei. Mas no coração ele sabia que havia algo sobre Jesus que era diferente dos sacerdotes daquele dia. E qualquer mensagem que tenha chegado genuína, a mensagem nascida de Deus, é diferente da velha tendência. Quando o cura divina se espalhou não faz muito tempo, notaram como os personificadores a seguiram e todos foram as organizações permanecendo ali. Alguém sabe que teve de haver uma mensagem para seguir isso? Ora, Deus não nos entrete. Ele atrai nossa atenção com algo. Quando atrai nossa atenção, ele tem sua mensagem. Veja, quando ele veio à Terra, começou o seu ministério. Jovem Rabi, queremos aqui, nossa igreja, venha aqui. O jovem profeta, nós o queremos aqui. Mas um dia ele ficou de pé e disse, eu e meu pai somos um. Que coisa. Ele se fez Deus? Não, se não comerdes a carne do filho do homem e beber de seu sangue, não tereis vida em vós. Ele é vampiro. Bem, não teremos nada a ver com isso. Os apóstolos se sentaram, milhares o deixaram, mas aqueles apóstolos estavam ordenados à vida. Ele assim disse. Eles não poderiam explicar, mas creram, permaneceram com isso, porque disseram, nenhum homem poderia fazer essas obras. Até os sacerdotes sabiam. Nicodemos disse, nós sabemos, o concílio, que nenhum homem pode fazer estas obras, a menos que seja de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, disse, Jesus de Nazaré, aprovado de Deus entre vós, Deus estava com ele. Veja nas Escrituras o que as Escrituras disseram para fazer.
Jesus disse: examinais as Escrituras, nelas cuidais ter a vida eterna, elas testificam de mim. Se tivesseis conhecido a Moisés, me conheceríeis, pois Moisés escreveu que eu viria na forma que viria. Ele vem como Filho do Homem. Ele vem em 3 nomes, 3 como Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. São 3 atributos. Agora, então, justificação, santificação, Lutero, Martinho, pentecostais, a mesma coisa, 3 atributos, 3 estágios, 3 eras da igreja, a mesma coisa. Água, sangue e espírito. Sempre quando você segue adiante os 3 elementos que o trazem de volta ao corpo, como trazem seu nascimento natural, tipifica seu nascimento espiritual. O nascimento do bebê, a primeira coisa é a água, depois o sangue, então a vida. Esta é a maneira que você entra no reino dos céus, a mesma maneira, é a maneira pela qual a igreja entra. Agora notem estas 3 coisas. Formou seu corpo. Agora encontramos aqui que você tem um direito à sua escolha. Você escolhe a moça com quem quer se casar, ela aceita, tudo bem. Então outra coisa, você tem a escolha que você quer. Se você quer viver ou não quer, você escolhe agora entre vida e morte. Você pode viver. Aquele rapaz tinha a escolha. Ele era bem-sucedido, um homem religioso, mas sabia que quando ele falou de si mesmo, tenho observado todos os mandamentos desde moço, mas ele sabia que não tinha vida eterna. Está vendo? E ele teve a escolha de aceitá-la ou recusá-la, e ele a rejeitou. Aquele foi o maior erro e fatal que ele poderia ter cometido. O restante não importa, a menos que você tome essa escolha. Agora deixe-nos segui-lo e ver onde isso o conduzirá. Agora, ele era homem de negócios, ele era um governante e religioso. Oh, nós diríamos, rapaz, ele é um genuíno metodista, batista ou pentecostal. É ótimo, rapaz, muito bom. Você poderia falar acerca dele que era amigável, bom, sociável, nenhuma imoralidade, provavelmente não fumava, bebia, andava por aí com shows, danças, como diríamos hoje, e quando classificássemos como cristão, mas mesmo assim não é vida eterna. E sabe a que isso levou a grande popularidade? Se ele fosse pregador, ele poderia ter conseguido uma igreja melhor, ter um presbítero do estado, o bispo, conduzir. Isso conduziria a popularidade, riqueza, fama. E deve fazer a mesma coisa se você tem um grande talento como para cantar, como esse Elvis Presley que entregou aquilo ao diabo, e Pat Boone, Ernie Ford, e esses rapazes, ótimos cantores, usam seus talentos dados por Deus para as obras do diabo. Isso, uns grandes cantores vendendo seus talentos dados por Deus por fama deste mundo, para se tornarem alguém. Como você poderia se tornar mais que um corpo e ser alguém do que ser um filho de Deus? Não importa se você possui toda a cidade, o mundo, aceitou e não tem a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo, quem você é. Mesmo assim, você é mortal, morto em pecados e transgressões, religioso, o religioso tanto quanto possa ser, pregador, você que vai querer estar no púlpito, mas ao rejeitar, você morre. Ele era bem-sucedido nesta vida. Nós encontramos esse rapaz e seguimos um pouquinho, vimos que ele conseguiu muito sucesso, seguimos pela Bíblia e vemos que ele era um homem rico e teve grandes lugares, extraindo o juiz, prefeito da cidade, e estava lá no telhado, grandes banquetes e mulheres, garotas em volta dele, e havia um mendigo ali no portão chamado Lázaro, e pegava as migalhas de pão, sabemos a história, e ele continua assim com sucesso, exatamente como as igrejas de hoje. E um homem de negócios aqui me dizendo, bem, aqui na Califórnia, que a igreja tem de dizer a união de trabalho o que fazer, está chegando agora à igreja e ao Estado, novamente. E você veja, aí vocês vão aceitar a marca da besta, não sabendo. E se você já adquiriu as minhas fitas,
Quando eu chegar, eu quero falar sobre a trilha da serpente. Você verá onde tudo isso acaba, se o senhor permitir, é cerca de umas 4 horas. E agora ouçam, você pode ir para casa e ouvi-lo em sua casa. Agora, encontramos que tinha grande sucesso e depois, mais tarde, que ele, com esse sucesso, ele dizia, eu tenho muito. Não, até mesmo meus celeiros estão avolumados, cheios, e eu tenho consentido tanto que disse, ó alma, descansa. E ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo, mas sua igreja, sua inteligência, instrução haviam conduzido ao sucesso e todos os judeus o amavam, ele lhes ajudava, isso, aquilo mais, a liderança de Jesus Cristo ele rejeitou, a vida eterna. E a Bíblia disse, tolo, esta noite tua alma será requerida. Então encontramos o inferno levantando os olhos e vendo aquele mendigo que ele expulsou e ficava na rua, nos seios de Abraão. Que erro fatal! Como as igrejas haviam estado corretas no caminho que seguiam, mas ainda assim não tinha tido a vida eterna. Aquilo me lembra de um sermão que preguei não faz muito tempo, o filtro do homem que pensa. Eu estava andando pela mata, caçando esquilos, no outono, e logo eu não posso falar sobre a companhia de cigarro, mas tinha uns maços de cigarro ali. Quando eu passei, eu vi que dizia o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. E eu voltei e simplesmente comecei a andar, e o Espírito Santo disse, volte e pegue aquilo. E eu fui, peguei o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Pensei, empresa americana aqui vendendo morte sob disfarce para seus próprios cidadãos americanos. O filtro do homem que pensa? E o gosto do homem que fuma? Eu estive na feira mundial com o Yale Briner aqui, quando estava fazendo aquele teste, colocaram um cigarro, aí puxou a nicotina e colocou nas costas de um rato. Em 7 dias, ele estava tão cheio de câncer que não conseguia andar. Disseram que esse é um filtro, é uma coisa que não é real, vendem mais cigarros, mas com tanta nicotina para satisfazer aquele diabo. Isso. E quando você pega o cigarro com filtro e pega uns 4 cigarros você tem que fumar 4 para substituir um, é uma manha de venda. E esse alcatrão que tem ali, com ele você pega câncer. E os americanos cegos procurando um coelho sair de um chapéu em algum lugar e caem nessa. É a morte. E não há onde você ir. O filtro do homem que pensa, o homem que pensa não fumaria de jeito nenhum. Ele pensa um pouco. E pensei, bom, isso vai ser bom para as igrejas, vai se encaixar. Eu acho que Deus tem um filtro e toda a igreja tem filtro, certo? Eles filtram os que entram e permitem um monte de morte também. Como você poderia sugar uma denominação através do filtro de Deus? Como poderia? Como poderia chupar o cabelo cortado, sugar o cabelo cortado através daquele filtro? Diga-me. Como você poderia sugar uma mulher que veste calças compridas através disso? E é abominação ela colocar vestimenta que pertence ao homem. O filtro de Deus a pegaria e não deixaria entrar. Mas as igrejas têm seus próprios filtros. Sendo assim, eu digo que existe um filtro do homem que pensa que a palavra de Deus e ela agrada o gosto de um homem santo. Isso, um homem santo, não um homem de igreja, mas o gosto de um homem santo, porque é pura, santa, inadulterada a palavra de Deus. Há um filtro do homem que pensa. E membro da igreja, eu aconselho a usar isso, porque traz do mundo uma massa disso é morte, massa de fermento, um pouquinho de
fermento fermenta a massa, e quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, sua parte será tirada do livro da vida. E no jardim do Éden, o que causou a morte, toda essa tristeza, mágoa, bebezinhos morrendo, e dor de garganta, e ambulância, e hospital, e cemitério, foi porque Eva duvidou de uma palavra, não toda, simplesmente a perverteu. Agora Deus disse, homem, ele era para guardar toda a palavra de Deus. Isso foi o princípio da Bíblia. No meio da Bíblia, Jesus veio e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não somente parte delas, toda. No último, a parte da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus deu testemunho de si mesmo, a revelação é a Bíblia, que é Jesus Cristo, ele disse, qualquer que tirar uma palavra, daqui eu adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Agora, se você a segue através desse filtro do homem que pensa, você terá o gosto do homem santo quando sair dali. Você terá um gosto santo. Irmã, você que veste essas roupas, pense nisso. Você diz, sou virtuosa para meu marido, sou virtuosa para meu namorado, uma moça virtuosa, mas e aquele pecador que olhou para você? Quando ele responder por adultério, quem causou? Note, você será culpada. Veja, está escrito na palavra então, entende? Ou seja, uma mulher que pensa. Você deve dizer, bem, se acontecer de estar dessa maneira, disse assim uma palavra, não pode falhar. O grande homem disse, não muito tempo atrás, me chamou em seu escritório e disse, vou impor as mãos sobre você, irmão Branham, você está arruinando o seu ministério pregando essas coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruine deve ser arruinado, estão vendo? Eu disse, eu porei as mãos sobre o irmão, disse, você foi enviado para orar pelos enfermos. Eu disse, você crê nessas coisas, irmão? Ele disse, não, mas não é da nossa contra. De quem é, então? Estão vendo? Bem, ele disse, é da conta do pastor. Ele disse, olhe para a congregação. Vê isso, eu não estou. Todo ano eu passo pregando essas coisas e penso, certamente entenderão. No próximo ano eu volto a mais do que houve, do que havia antes. Isto serve para mostrar que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A liderança é o Espírito Santo. Ele conduz e guia para a verdade. Quando o Espírito Santo vem, pense nisso. Pegue o filtro do homem que pensa que é a Bíblia, não o credo, a igreja, e você estará perdido. Pegue o filtro do homem que pensa. Aí onde esse rapaz não achou, ele pegou o filtro da igreja, se tornou popular, um grande homem, mas no inferno ele levantou seus olhos, estando em tormento. Agora você pega o filtro do homem que pensa Jesus Cristo, a palavra, e você desejará um gosto de pessoa santa que satisfará. E você tem um Espírito Santo, isso satisfaz. Se o Espírito Santo não está ali, você diz, eu acho que não significa nada. Agora, a mesma coisa, você está bem nesse mesmo ponto. Agora, vamos mais adiante, deixa esse homem aí, mas ele usou o filtro do homem que pensa, recusou aceitar a liderança de Jesus Cristo e a vida eterna. Agora, pegamos um outro rico, jovem, homem de negócios, monarca, mesma oportunidade que teve, ele aceitou a liderança de Cristo. Agora, há dois deles na Bíblia, dos quais vamos falar. Aquele que vimos que a recusou, então agora tomemos este homem, outro rico, jovem, homem de negócios, monarca. E ele aceitou a liderança. As Escrituras nos contam acerca dele, se quiser anotar, Hebreus 11, 23 a 29. Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer as aflições de Deus, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Estão vendo? Ele aceitou a vida eterna. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do mundo todo. Moisés teve por maior aquilo que era maior. Agora, este homem rico não fez assim. E Moisés era rico, jovem, monarca, para se tornar faraó, e era filho de Faraó.
e era herdeiro ao trono, e ele olhou para o impossível, um monte de amassadores de barro, um bando de escravos, mas pela fé viu a promessa de Deus através da palavra, que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas seria tirado por mão poderosa. E ele teve por maiores riquezas aquilo, aleluia, do que os tesouros do Egito, pois ele renunciou ao Egito, não sabendo onde estava indo. Ele foi conduzido por Cristo. Ele renunciou. Teve seu pé no trono e poderia ter sido o próximo faraó do Egito, mas teve por maior o vitupério de Cristo. Ser chamado de o antiquário, ser chamado fanático, para ocupar o seu lugar com os amassadores de barro e fanáticos, porque ele havia visto que a hora que a Escritura havia prometido que seria cumprida, estava ali então. E, igreja, acorde! Não pode você ver essas coisas esta noite? A hora prometida está em nós. Tenha por maiores riquezas do vitupério de Jesus Cristo do que todo companheirismo de qualquer coisa, se é pai, mãe, igreja, qualquer outra coisa. Siga a liderança do Espírito. Sigamos este Cristo por um pouco, este Moisés por um pouco, e observemos a sua vida. Primeiro, quando ele teve de aceitar o vitupério de Cristo e renunciar sua instrução, renunciou toda a sua sabedoria, foi ensinado em toda a sabedoria do Egito, em toda a sua popularidade, seu trono, cetro, realeza, coroa, tudo que ele teve, ele rejeitou. E este outro sujeito recusou a Cristo, e este homem recusou aquilo e aceitou a Cristo. E rapidamente o que aconteceu? Ele teve de se separar. Aleluia! Aquela palavra significa louvado seja nosso Deus. Muito ruim. É uma pena que estejamos esquecendo isso. Ele rejeitou os tronos e popularidade, e poderia ter jovens garotas, esposas, às centenas, e poderia ter cetros. O Egito governava o mundo. O mundo jazia aos seus pés, e ele era herdeiro a tudo. Mas olhando as Escrituras e vendo o dia em que estava vivendo, ele sabia que algo nele, aquela semente de Deus predestinada, entrou em operação. Não importa quão popular seja com isto, possa ser presbítero, pastor, ser isto, aquilo mais, mas se aquela palavra de vida eterna, pela palavra de Deus, foi predestinada em você, e você vê isso, vai operar, movendo-se assim, começa a receber. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele teve por maior isso. Observe. E ele seguiu isso e rapidamente ele foi tirado, despejado ao seu povo, o povo que uma vez o amou. Isso pode custar o que você tem, custar a sua casa, a sua amizade, a festa, o seu coral, onde você canta, e sei que custará, mas custará tudo que é mundano ou que pertence ao mundo, mas você terá de se separar de tudo que é mundano, você terá de se afastar. Moisés deixou tudo de lado, foi ao deserto com uma vara na mão. Amém! Dias após dias se passaram e gostaria de saber se ele achou que havia algo errado. Não. Muitas vezes as pessoas começam e... eu farei isso, glória a Deus. Eu vejo alguém rir de você, eu critica. Provavelmente eu estava errado. Ele disse, aqueles que não podem suportar o castigo são filhos bastardos e não filhos de Deus. Eles são persuadidos por emoção. Estão vendo a semente da qual falei pouco atrás? Aquela alma não estava lá para começar. Estava ungida com o Espírito e havia feito todas as pestes. E quando o seu Espírito é ungido, você pode, real, genuíno Espírito Santo, e você ainda pode ser um diabo. Você diz, irmão Branham, falsos profetas. A Bíblia diz, nos últimos dias haverão falsos profetas. Jesus disse, se levantaram falsos cristos, não falsos Jesuses. Agora, ninguém se mantém quieto até isso, mas falsos cristos. Cristo significa os ungidos, falsamente ungidos, são ungidos, mas são falsos. No âmago disso, fazem grandes sinais, maravilhas, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Simeão,
Caifás profetizou. Balaão, o hipócrita. Fizeram todos os sinais, todos os movimentos religiosos. Mas, veja, você coloca uma semente de joio e de trigo no mesmo solo e põe água ali, unge, ambos regozijarão, ambos crescerão. Com a mesma água, o sol brilha sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre os justos e injustos, mas por seus frutos os conhecereis. Como você pode se livrar de colocar-se em linha com a palavra? Amém. Estão vendo o que quero dizer? A água cai sobre os justos e os injustos os unge. Jesus disse, virão a mim naquele dia, dizendo, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, profetizamos, fizemos grandes coisas em teu nome. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nem mesmo os conheço. Vão para o inferno que tem sido preparado para o diabo e seus anjos. Entende? Que palavra! Falsamente, a adoração em vão, esforçando-se em vão. Por que faz isso quando não tem de fazer? Por que aceitar um substituto quando os céus estão cheios de genuínos? Você não tem de fazer isso. Agora, encontramos Moisés ungido. Nada poderia fazê-lo voltar. Seus próprios irmãos o recusaram. Isso não o parou. Ele entrou, foi para o deserto e um dia lá ele se encontrou com Deus face a face, uma coluna de fogo lá num arbusto. Disse, Moisés, tira as tuas sandálias, o chão onde pisas é santo, pois eu ouvi o clamor do teu povo e eu ouvi os seus gemidos e lembro da minha promessa da palavra. E enviarei você para lá para tirá-los certamente. Ele se encontrou com Deus face a face, ele conversou com ele, ele foi comissionado por Deus. Deus veio lá, aquela mesma coluna de fogo e vindicou aquele profeta de pé ali na montanha para provar que ele tomou as mãos e operou todo tipo de milagres e coisas. Eles tiveram os personificadores, ali estavam Janes e Jambres e fizeram a mesma coisa, mas quem era o original? De onde começou? Veio da palavra, era a hora. E vocês sabem que a mesma coisa está prometida novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à verdade nos últimos dias. E fazem as mesmas coisas, personificam tudo no mesmo bueiro, a porca voltando a amansar o cão ao seu vômito. E vocês, pentecostais, que saíram das organizações atrás e amaldiçoaram seus pais, suas mães, saíram e vocês voltaram e fizeram a mesma coisa, no mesmo lamaçal e vômito. Se fez a igreja vomitar isso para fora da igreja primitiva, fará novamente. Tem de ser, a casca, a bola não pode ser a única, a palha tem de vir, a que leva, a transporta. E agora estamos vivendo nos últimos dias, observe as coisas prometidas para a hora. Observe Moisés confirmado, quando ele saiu lá, alguns de seus irmãos voltaram contra ele, quiseram uma organização, e disseram, você age como se fosse o único santo entre nós, toda a congregação é santa, disseram Correia da Tan. Vamos escolher homens para fazer algo. Mas eu sinto muito por ele. Ele foi e disse, Senhor, caiu ante o altar e disse, Senhor, Deus disse, separa-te deles, tenho o suficiente disso, já estou cansado. Simplesmente abriu a terra e os tragou. Ele conhecia a sua comissão. Deus não trata com organizações, não trata com grupos, ele trata com indivíduos. Certo, sempre, não em grupos, indivíduos, uma pessoa. Nos últimos dias ele disse, eis que estou à porta e bato, não qualquer grupo, qualquer homem que ouvir a minha voz e me ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Estão vendo? Se qualquer homem, como poderia esse microfone agora produzir a minha voz lá, a menos que fosse feito assim, eu poderia gritar contra aquela tábua com toda a minha força e não aconteceria nada, porque é ordenado, feito, criado um microfone. E se a palavra de Deus está em você, por predestinação de Deus em você, minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem o meu chamado, um estranho não seguirão. Tem que estar ali primeiro. Tudo aquele que o Pai me deu virá. Entende? E continua. Agora ele segue no fim da vida aqui. Note, quando ele veio, chegou ao fim da estrada, agora estamos finalizando, porque está ficando tarde.
25 minutos para as 10. Notem, agora, em casa é cedo, cerca de 2 ou 3 horas. Começamos a dizer, está ficando um pouquinho tarde, mas agora tenho pregado muitas noites. Paulo pregou este mesmo evangelho em seu dia e um jovem homem caiu de uma parede e morreu, e Paulo, com aquela mesma unção e aquele mesmo evangelho, deitou seu corpo sobre ele e ele voltou à vida. Estavam interessados, a igreja estava sendo formada e algo estava acontecendo. Notem o que estava acontecendo. Moisés, quando foi... Este homem rico, quando foi? O jovem monarca do qual falamos, todo religioso, pertencia à igreja e tudo instruído, bom homem de negócios. E quando ele chegou no final do caminho, ele começou a gritar, não há onde pisar, onde estava a sua liderança? Ele havia sido liderado por sua igreja, que é morta, havia sido liderado pelo mundo morto, não havia nada para ele onde ele pisar. O inferno só o que estava preparado era o inferno, mas aqui vem Moisés, um servo fiel que teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Ele chega ao fim da estrada, um velho homem, 120 anos, foi para a montanha e ali sabia que a morte estava diante dele. Ele olhou para a terra prometida, ele olhou ali e ali estava o seu líder, a rocha. Ele subiu na rocha, os anjos de Deus o levaram para a glória de Deus, aos seios de Deus, porque 800 anos mais tarde ele ainda estava sendo liderado por seu líder. Verificamos no Monte da Transfiguração ali com Moisés, Elias e com Jesus antes dele ir para a cruz, 800 anos depois da morte. Ele teve por maiores riquezas o vitupério de seu ministério do que toda a popularidade do mundo e todo o dinheiro do mundo. Seu líder ainda estava liderando. Oh, que coisa! Foi liderado, seu líder, ele conduziu através da morte, as sombras da morte, foi conduzido à sepultura. Centenas de anos mais tarde, ali estava ele novamente, porque enquanto em sua mocidade ele havia escolhido a liderança do Espírito Santo. Seu nome será grande quando não houver mais Egito, os tesouros, quando as pirâmides forem pó, e quando o Egito não for mais Egito. Moisés será imortal entre os homens porque aceitou a liderança de Cristo ao invés de seguir o caminho que sua igreja seguiu. Há outros que fizeram a mesma coisa. Veja Enoque, andou com Deus por 500 anos, então teve testemunho de que agradou a Deus. Deus havia verificado e disse, não há necessidade de morrer, venha para casa esta tarde. Ele subiu, e Elias, depois de repreender mulheres de cabelo cortado, como ele fez em seu dia Jezabel com sua pintura, depois que ele se cansou disso e havia feito tudo que podia, todos os sacerdotes zombando dele. Ele desceu até o rio um dia e bem ao outro lado do rio estavam os cavalos amarrados em arbusto, ali em cima uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Subiu e jogou seu manto para o próximo profeta segui-los, foi para o céu e aceitou a liderança da vida eterna, porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. O que foi isso? Segue-me. Agora você deve escolher o seu líder. Você tem de escolher, amigo. Olhe pelas lentes de Deus a Bíblia e veja onde está esta noite. Uma pequena história. Um garotinho uma vez morava no canto, nunca havia visto um espelho. Veio para a cidade para ver a tia, a irmã da sua mãe, e as casas antigas usavam um espelho na porta. Não sei se lembram ou não, mas esse menininho nunca havia visto um espelho, então estava brincando e olhou para aquele espelho e viu ali um garotinho. Ele acenou, o garotinho acenou, puxou sua orelha, o garotinho também puxou e seguiu assim e foi, e de repente ele viu, mamãe, sou eu. Com o que você se parece? O que está seguindo? O que temos feito? Você tem de escolher o seu líder. Escolha hoje, você escolhe vida ou morte. Sua escolha determinará seu destino eterno e o que você escolher. Lembrem, Jesus disse, segue-me. E você está convidado esta noite a fazer isso, e para segui-lo a vida eterna, você deve vir conforme
o que ele pede, isso mesmo, a palavra, não baseado em credo, não baseado em opinião pública, não baseado sobre o que qualquer pessoa pense, mas o que Deus disse a respeito. Você diz, irmão Branham, conheço uma mulher tão boa que pode ser, e ela faz tal, conheço um homem que fez assim. Eu não posso fazer nada com relação ao que eles fizeram. A palavra de Deus disse, seja toda a palavra do homem mentira e a minha é verdade. Você tem de vir baseado nos termos de Deus, vir as suas condições, a palavra. Você não pode vir através de credos ou denominação, ou misturar isso, assim. É somente uma coisa que você pode aceitar. Aceitar isso em os termos dele, e você está desejando morrer para si mesmo e segui-lo. Livre-se de todas as coisas do mundo e segue-me. Eu sei que é duro, cortante, uma mensagem cortante, irmão, mas eu não vim aqui escolher uma mensagem para o povo simplesmente para fazê-los cantar, clamar, gritar. Tenho estado em reuniões pagãs onde tem feito a mesma coisa. Estou interessado em sua vida, sou servo de Deus, que tem de responder a Deus algum dia. E o ministério que o Senhor me deu tem se vindicado em milhares de vezes diante de vocês. Lembrem-se, Jesus disse, segue-me, segue-me. Livrem-se do que tem, segue-me. E essa é a coisa que... essa é a maneira de se ter a vida eterna. É o único remédio que ele dá ao homem, o único remédio que ele deu a este homem de negócios, o único remédio que ele dá a qualquer pessoa, e devemos segui-lo. É a única maneira de se ter vida eterna. Então a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Inclinemos a cabeça. Vou fazer-lhes uma pergunta. Quero que seja muito sincero. Quero que a irmã toque para mim. Posso ouvir meu Salvador chamando. Quero o velho apelo de altar. Simplesmente veja o que está acontecendo hoje. Agora, de cabeça inclinada, pense um minuto. O que está acontecendo? Leram no jornal da semana passada aquele homem da Inglaterra, o que ele disse que a crucificação de Jesus Cristo foi só um truque, uma trama entre Pilatos e ele. Viram que o teólogo americano disse que Jesus foi... fizeram-lhe dormir sob efeito de mandrágora. Muitos de vocês teólogos, lá em Gênesis, onde falou da mandrágora, isso faz com que você durma como se estivesse morto, e seu coração quase não bate por 2 ou 3 dias. E quando eles deram vinagre e fel, disseram, era mandrágora, e o colocaram lá na tumba. Ele dormiu ali por 3 dias, e claro, eles foram lá e encontraram andando. Poderia imaginar teólogos, seminaristas, simuladores, quando puseram o vinagre e o fel em sua boca. E outra coisa, se fosse assim, então por que aqueles discípulos que vieram e roubaram, porque eles deram suas vidas em martírio por ele, caíram, consideraram-se nem dignos de morrer como ele morreu, e os colocaram de cabeça para baixo nas cruzes e assim, e se soubessem que ele era hipócrita, eles, mesmo sendo hipócritas, como teriam dado a vida por ele dessa maneira? E este é o dia intelectual, instrução, civilização e a tendência moderna do dia. É tudo do diabo. Civilização do diabo? Sim, Senhor. A Bíblia disse que esta civilização tem morte. Teremos uma civilização como esta no outro mundo? Não, Senhor. Teremos um tipo diferente de civilização. Instrução, todas essas coisas são do diabo. A ciência pervertendo as coisas naturais, fazendo outra coisa. Veja o que fizeram a você agora, quando os jovens, o Reader's Digest, disseram no mês anterior, e que creio que foi Reader's Digest, que os jovens e as jovens chegam à meia-idade, a menopausa, entre 20 e 25 anos. Mais uma geração não verá nada. Será uma aparência feia. O que as criaturas serão? Enfraquecidas. Mole, veja a alma e o espírito, veja o espírito da igreja, como se tornou híbrida, casada com o mundo. Oh, que hora! Escapem, filhos, escapem para a cruz, venha para Cristo, deixe o digilo. Enquanto estamos de cabeça inclinada, nossos olhos fechados, inclinem o coração ao mesmo tempo. Vou lhes fazer uma pergunta. Você realmente já se examinou
quanto a Deus, sente que não está onde deveria estar nesta hora, porque o arrebatamento poderia chegar a qualquer hora. Virá, seria somente se essa afirmação que fiz pouco tempo atrás, que haverá cerca de 500 pessoas no arrebatamento que estão vivas, serão mudadas, tomando o cristianismo, católicos e tudo mais, há 500 milhões de pessoas que alegam ser cristianismo, e seriam 500 pessoas. Há muitas pessoas faltando todo dia pelo mundo que nem podemos, que nem mesmo sabemos sobre isso. E as pessoas continuarão pregando e dizendo, estão vendo, tudo já passou. Como Jesus disse, disseram, os discípulos disseram, porque dizem os escribas que Elias virá primeiro, deve vir primeiro, ele disse, ele já veio e não conhecestes, mas fizeram o que quiseram. Sabe, está certo com Deus, e você gostaria de ser lembrado que Deus corrigiria seu coração com Deus, simplesmente seja humilde agora, nesse exato momento. Quero levantar as mãos, não importa o que você seja, faria, levantarei minhas mãos a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee. And he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power. And he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about an everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit, and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming. Amen. Amém. Pergunto em nome de Cristo. Está olhando para o espelho? Quero perguntar, quantos aqui são pentecostais? Levantem a mão, pentecostais. Praticamente todos. Agora, quantos aqui afirmam ser cristãos? Levantem a mão, sempre onde estão, afirmam ser cristãos. Sabia que a Bíblia falou que isso aconteceria até no Velho Testamento, quando estavam querendo saber o que fariam, como fugiriam do cerco que estava chegando, o Espírito caiu sobre um homem, ele profetizou, ele disse onde encontrar o inimigo e como vencer o inimigo. Foi no Antigo Testamento, mesmo que o Novo. Agora alguém deve dizer que esse homem não foi assim. Mas que tal se foi assim? Você diz, eu já ouvi isso antes, mas e se for assim? Tia, isso prova, então, que aqui há muitos que necessitam de mudança de coração. Se é o Espírito Santo falando, há coisas que precisam ser feitas, então agora depende de você. Tal qual estou, sem argumento, mas teu sangue foi vertido por mim, e o teu apelo é o que ele chamou então a ti, o Cordeiro de Deus,
Eu tirarei o coração teimoso e colocarei um coração de carne que se renda a mim. Estão vendo? Vem, tal qual estou. Tu receberás. Irá. Quer fazer a sua escolha esta noite? Pode fazer como quiser. Já ouvi isso antes, mas esta pode ser a última vez para isto, porque em tua promessa eu creio. Os velhos apelos de altar estão fora de moda hoje, mas Deus ainda move. Você pode senti-lo movendo-se em você, igreja. Eu venho. Pense hoje os corações se tornando como pedras, cheios do mundo, indiferentes, membros da igreja, insensíveis como o rico jovem, e não sabem que o grande Espírito Santo está de pé, batendo a porta nesta era da Laodiceia. Aquele que ouvir a minha voz, a palavra, abrirá seu coração. Eu entrarei nele e cearei com ele. E o Espírito falando através desse irmão aqui, eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne eterno quanto a Deus. Veja o que se tornou agora. Intelectual, emoção, não um coração cheio de amor e doçura para com Cristo. Não quer esse tipo de coração? Você vai encarar a Cristo com uma concepção intelectual dele? Você tem de aceitar a vida eterna. Foi vertido. A preparação foi feita pelo sangue. E teus apelos. O que ele fez? Verteu seu sangue e agora está pedindo que venha a ti. Oh, Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. Vamos, cada cristão, levantar a mão quietamente agora e orar. Oh, Deus, por favor, Senhor, toma este dia em que estamos vivendo. Oh, é tão difícil, Pai. Satanás tem feito muito às pessoas. Seus corações se tornado como pedras, seu espírito fala, sua palavra vem vindicada, mas a antiga experiência do nascer de novo tem se tornado uma concepção denominacional intelectual, muita música, gritaria, comportamento indevido, mas realmente aquele coração de carne, aquele espírito, aquela vida eterna está com certeza se tornando estranha à igreja. Deus machuca meu coração, um pecador salvo por tua graça. Isso me faz sentir ruim, Pai, ver a igreja pela qual tu morreste, a igreja que estás tentando redimir. Penso na visão que deste acerca da igreja dos Estados Unidos e de outros países, essas mulheres sem roupa e rock and roll como era, mas em algum lugar ali vi uma outra abençoada e rogo, Pai, que se hoje aquele que estiver ordenado à vida gostaria de aceitá-la e que seja a hora que façam isso. Concede, Senhor, quebra o coração de pedra, o velho coração do mundo e querem paz. Eles querem satisfação, segurança, que possa aceitar a liderança de Cristo esta noite para levá-los a uma paz que ultrapassa todo o entendimento, gozo que é indescritível e cheio de glória, o mesmo algo que a morte, ela mesma, não pode prejudicar. Concede, Pai. Agora, com as mãos para cima, queria saber quantos no edifício diriam, eu vou ficar de pé, não me importa quem está sentado ao seu lado, é Deus falando com você. E você realmente quer ser um cristão verdadeiro, estão vendo? Qualquer coisa, e menos aquilo é uma personificação, ou simplesmente seguisse e estivesse no mundo, eu creio que você faria também. Agora, examine-se pela palavra, pela mensagem, examine-o como um cristão verdadeiro deveria ser, firme e amável, não desse mundo moderno. O cristianismo é mole, flexível, meio morto, podre,
podre e híbrido. Não. Cristianismo verdadeiro pertence... Vive de qualquer maneira e pertence à igreja e não quer aquele doce companheirismo com Cristo e o Espírito Santo, a semelhança do seu próprio coração, a palavra. Agora vá para Cristo se você quer isso e deseja que Deus traga essa posição quanto a esse grupo de pessoas aqui. Você diz, isso significaria alguma coisa, irmão Branham? Sim, com certeza. Se tiveres vergonha diante de mim, diante dos homens, eu terei vergonha de vós perante meu Pai e os anjos. Mas aquele que me confessar e me posicionar acima, eu me posicionarei por ele e o confessarei perante meu Pai. Agora, não importa quem seja, mulher, homem, garoto, garota, cristão, não cristão, ministro, diácono, quer seja quem for, de todo o coração, creia somente um momento. Se fizer isso e permitir que Deus saiba que você é sincero. Agora, olha, sou pentecostal, sou isto, professo dançar no Espírito, irmão Branham, eu acho que temos isso, temos aquilo. Você não tem. Se você crê que eu sou profeta de Deus, ouça a minha palavra, as minhas palavras. Está vendo? É uma decepção neste dia. Não diz a Bíblia que seriam tão parecidos que enganaria até o eleito, se possível, o eleito, bem na alma. Mas se você dançou no Espírito, ainda tem coisas do mundo, algo errado. Se fala em línguas, Paulo disse, posso falar com língua dos homens, dos anjos e ainda não ser salvo. Bom, ambos os tipos. Posso fazer todas as emoções, ter fé, pregar o Evangelho, todos os meus bens para alimentar os pobres, levar a palavra aos campos missionários no mundo e ainda não ser nada. É o interior do interior. O Espírito vai embora quando você morre e ele vai embora, mas a sua alma vive, entende? Olhe para você mesmo. Você é realmente um genuíno cristão da Bíblia, cheio de amor. Lembre-se, a Bíblia diz nos últimos dias, quando esse tempo acontecer, ele disse, um anjo marcador virá pela igreja, pelas cidades e selará somente aqueles que clamavam pela abominação que estava sendo feita na cidade, certo? Ezequiel 9, sabem que é verdade. O anjo marcador seguiu assim e colocou uma marca em suas cabeças, testes, selou aqueles que suspiravam e clamavam. Depois daquilo vieram os anjos assassinos dos 4 cantos da terra e viemos vindo guerras se movendo, que matarão toda a terra. Não havia nada em que não pudessem tocar, exceto os que tinham a marca. Agora, o seu coração está tão preocupado com os pecadores e a maneira que a igreja e as pessoas estão fazendo que você pode suspirar e clamar dia e noite. Se não for assim, eu me surpreendo. Essa é a Escritura. Você gostaria de levantar e dizer, querido Deus, não estou de pé porque o irmão Branham disse, porque eu ouvi tua palavra dizer, eu farei isso a ti, Senhor, eu me coloco de pé, estou em necessidade, e suspira tu a minha necessidade esta noite, eu me levanto. Deus o abençoe. Tenho necessidade, quero que tenhas misericórdia de mim. Deus o abençoe. Quero ser o tipo de cristão que... Agora lembre-se, a pessoa que está ao seu lado é a mesma coisa que você. Quero apenas que você coloque a sua mão, pegue a mão dele e diga, irmão, ore por mim, eu quero que você ore por mim. Simplesmente diga com toda sinceridade cristã, ore por mim, quero estar certo com Deus, ore por mim, eu vou orar que Deus dê oportunidade a você. E sei que não podemos ficar muito tempo mais, você sabe disso, estamos no final do tempo. Todos que creem nisso, digam amém. Não há nada que se reste, tudo acabou, as igrejas estão direcionadas ao concílio ecumênico. Olha aqui, você sabe o que o Senhor disse sobre Los Angeles, esses lugares aqui, ela acabou. Lembram, 2 anos atrás, quando o terremoto viria ao Canadá e que no Alasca, eles disseram que Hollywood e Los Angeles estariam caindo para o oceano, afundando. Califórnia está condenada. Não só a Califórnia, mas vocês do mundo condenados. A menos que você se acerte com Deus, está condenado. Assim diz o Espírito Santo. Você já me viu usar esse nome a menos que se cumpra? Eu pergunto, vocês têm me conhecido por 20 anos já? Lhes disse algo em nome do Senhor que não tenha se cumprido? Se tudo que eu lhe disse que aconteceu, então digam amém. Estão vendo? Eu lhes digo, agora é a hora, é melhor que se acertem todos nós. Agora, vamos orar um pelo outro.
Querido Deus, enquanto estamos de pé aqui esta noite, um povo que está morrendo à nossa face, voltada para a terra, o pó, Tu nos tem dado esse sermão cortante, Senhor. Vemos o exemplo de dois homens. Um deles, um homem religioso, foi à igreja, mas rejeitou a liderança da vida eterna. E o outro rejeitou a fama mundana e se voltou para a vida eterna. E vimos a condição deles esta noite, de acordo com a Bíblia. O homem rico está em tormento e Moisés na glória. Pai, queremos ser como Moisés, queremos ser levados pelo Teu Espírito, pelo Teu Santo Filho, Jesus Cristo, à vida eterna. Dá isso aos nossos corações essa noite, Senhor. Arranca o velho coração de pedra, coloca em nós o novo coração, coração de carne, coração com o qual Tu podes falar e tratar, e não seremos arrogantes ou indiferentes. Que o Espírito Santo nunca deixe, Senhor, que isso possa vir e ordenar este povo. Fala a eles, arranca os desejos de pedra e coloca o desejo de Deus. Salva a todos, Pai. Dá-nos o Teu amor, leva-nos para um lugar, Senhor, onde estejamos longe de toda a parte emocional para a verdadeira parte sólida do sentimento, a parte sincera, a profundidade do Espírito, a riqueza de Deus, o reino do Espírito em nossos corações. Concede, ó grande líder, grande Espírito Santo, antes que tomes, levantes o voo com a Tua igreja. Ó Deus, deixa-me ir, Senhor, não me deixe para trás. Jesus, deixa-me ir contigo, Pai. Não quero ficar aqui nessa terra, ver essas tribulações chegando. Não quero ficar aqui nessa loucura. Não quero ficar aqui quando as visões horríveis, as pessoas perdendo a mente. Vemos os homens agir como bestas, agirem assim, as mulheres como animais, com pintura em sua face, sabendo que essas coisas estão preditas para acontecer e que eles seguirão tão insanos que até as lagostas ressuscitarão com cabelos como de mulheres, perseguindo as mulheres, dentes como de leões e coisas que tens dito. A condição mental das pessoas estarão completamente acabadas. Vemos isso agora se formando. Senhor, ajuda-nos, restaura-nos a mente sã de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó grande líder da vida eterna, aceitamos Tua promessa esta noite, Pai. Imploro por essas pessoas, imploro por todas elas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rogo que Cristo, Filho de Deus, venha aos corações de todos nós, Senhor, e molde-nos e faça-nos novas criaturas em Jesus Cristo. Concede, Senhor Deus. Nós Te amamos e queremos nossas disposições, mudanças, sejamos Teus filhos, que sintamos Teu Espírito se mover em nosso coração, Senhor, afeiçoando-nos e nos trazendo a realização tirando desta era insana em que estamos vivendo. Concede, Deus, quando vemos jovens mulheres tão apanhadas na teia do diabo, homens jovens, mentes pervertidas, crianças viciados, fumantes, beberrões, imorais, Éden satânico. Deus demorou 6.000 anos, conforme a Bíblia, para formar o Éden, e Tu colocaste Teu filho, Tua esposa, Sua noiva, para dominar sobre ele. E Satanás veio e perverteu, e ele tem 6.000 anos que tem construído seu próprio Éden intelectual através da ciência e instrução, é a assim chamada inteligência, e ele o tem construído em confusão e morte. Ó Deus, leva-nos de volta ao Éden, Senhor, onde numa morte, numa tristeza, concede, Senhor, permaneçamos humildes, esperando o segundo Adão vir buscar a sua noiva. Faze-nos parte dele, Pai, rogamos em nome de Jesus. Amém. Você ama a Deus? Pode sentir, entende o que estou tentando dizer, entende? Levante a mão, eu entendo o que está tentando dizer. Consegue ver a insanidade desta era? Veja como está, acabou-se, não há mais razão entre as pessoas, acabou. Onde está até os nossos líderes? Veja o nosso presidente. Se querem comunismo, que tenham, onde quer. Onde está o nosso Patrick Henry, George Washington, nossos líderes que
possam sustentar, ter um princípio. Não temos mais. Nossas igrejas, ministros, pegam as pessoas com proibição, unirão a igreja e farão isso, é aqui a sensação. E onde estão aqueles homens de Deus, profetas que resistiam, eles desafiavam as coisas do mundo? Onde estão esses homens da integridade? Agora se tornaram delicados através de concepções intelectuais, até que já não existem mais. Ó, Deus, tem misericórdia de nós. Essas visões horríveis chegando sobre a terra, você pode ver como as pessoas estão se movendo para isso, a insanidade. Mas quando isso surgir, a igreja terá se ido. Deus, permite-nos estar, minha oração, o grande ser sobrenatural que está nesse edifício essa noite, o grande Cristo ainda, vida eterna. Eu rogo a Ti, Cristo, enquanto estou aqui com meus olhos abertos, olhando para a igreja que Tu tens redimido com Teu sangue, não deixa que nenhum de nós se perca. Queremos estar certos contigo. Limpa-nos, ó Senhor, de toda a nossa iniquidade. Afasta nossos pecados. Temos te visto curar nossos enfermos, até ressuscitar os mortos, voltar à vida através da oração. Temos visto essas coisas acontecerem, Pai. Traze-nos de volta à vida espiritualmente, a realização da vida eterna através de Cristo Jesus. Concede, Pai, entrego tudo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Olhem para Ele, deixem que Ele nos acalme. Nos encontrarmos. Deus seja contigo até nos encontrarmos novamente. Levantemos as mãos agora até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Irmão Salomão, quem quer que seja, Deus abençoe.